Bom dia a todos, pessoal. Já são 11 horas, nós vamos dar início à nossa live. A gente já viu que tem bastante gente de vários estados aí do Brasil. É um prazer ter vocês conosco. Agradecemos imensamente a oportunidade de passar o conhecimento dos nossos produtos para vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas para a gente. Nós vamos adorar poder responder as perguntas ou dúvidas que vocês tenham, ok? A interação durante a apresentação vai acontecer principalmente pelo Q&A, que é esse ícone que vocês encontram aqui na parte de baixo da tela, tá? O chat vai ficar fechado durante a apresentação, então aproveitem para fazer as suas perguntas por lá. Meu nome é Jaciele, eu sou engenheira de aplicações e vendas, trabalho na Cummins há mais de 6 anos, e hoje a nossa apresentadora vai ser a Kim, que também é engenheira de aplicações aqui na Cummins, é uma das nossas experts e trabalha na Cummins há mais de 7 anos. Tenho certeza que vai agregar muito conhecimento para vocês. Nós agradecemos a participação de todos os nossos clientes, também da nossa equipe da Cummins que realizou toda a preparação para que tudo pudesse sair da melhor maneira possível para vocês receberem o conteúdo. Também gostaria de agradecer a presença da nossa equipe da distribuidora, que está todo mundo aí na live com a gente, que convidou vocês. E isso não seria possível acontecer se não fosse o empenho e o esforço deles. Os nossos distribuidores estão presentes em todo o Brasil, prestando um excelente atendimento comercial e técnico. Se você ainda não entrou em contato com algum deles, entre no nosso site, busque o endereço mais próximo de você, que será um prazer para eles poder entrar em contato com vocês. Hoje vocês vão aprender sobre as considerações básicas para a seleção dos grupos geradores. A Cummins Live é uma iniciativa que visa trazer o conhecimento não apenas dos nossos produtos, mas também sobre aplicações deles na prática. E é importante que vocês consigam ter esse entendimento de como dentro da sua aplicação a gente consegue abordar os pontos para que vocês tirem as dúvidas durante a live. Então, interajam com a gente, façam perguntas que vai ser um prazer poder responder. Essas lives estão acontecendo para todas as unidades de negócio da Cummins, ao longo de todos os meses. Então, se vocês têm dúvidas sobre motores, sobre filtros, sobre sistemas de pós-tratamento, aproveitem para perguntar para os nossos distribuidores quais são as lives e qual é o calendário e participem de todas. Além de vocês receberem um conteúdo de excelente qualidade, vocês também vão poder participar dos sorteios que tem para quem fica até o final da live e também ter as suas dúvidas respondidas. A Cummins completou em 2019 100 anos de uma história baseada em inovação, que transformou o diesel como uma fonte confiável de transformação e potência. E essa ideia de inovação, ela traz desde 100 anos atrás até hoje. Então, nós estamos presentes em mais de 190 países, não só com as plantas de fabricação, mas também com centros técnicos de desenvolvimento, que garante que os nossos produtos acompanhem as evoluções tecnológicas e tenham desempenho e durabilidade que a sua aplicação exige e que os nossos clientes merecem. Fiquem até o final para participar do nosso sorteio e concorrer a brindes. Aproveitem para fazer suas perguntas. E agora eu vou passar a apresentação para a nossa expert Kim. Vai ficar com vocês aí durante a live. Muito obrigada, Jaci. Boa live a todos. Obrigada. Bom, bem-vindos a todos que estão aqui presentes. Mais uma vez, obrigada a todos os presentes, os convidados, toda a rede de distribuição pelo empenho em fazer essa live acontecer, todo o time interno. Então, vamos lá, vamos começar. O tema dessa live de hoje são as considerações para a seleção de grupo gerador. Existem vários fatores que a gente precisa analisar quando vai selecionar uma máquina. Não é só o quanto de potência eu tenho instalado, é o gerador que eu preciso. São muitas outras considerações que precisam ser analisadas. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre regimes de operação, tipos de combustível, seleção de fase, temperatura e altitude, critérios e parâmetros de carga, a resposta a transientes do grupo gerador, cargas não lineares e alguns requerimentos de emissões de poluentes. Então, vamos começar com o primeiro tópico, que é muito importante a gente saber para selecionar um grupo gerador, que é o regime de operação.
Para selecionar de maneira correta qual é o regime de operação desse equipamento, a gente precisa entender quantas horas de funcionamento o grupo gerador vai ter por ano, qual é a carga que vai ser aplicada. É uma carga constante? É uma carga variável no tempo? É importante saber para saber qual é o regime de operação correto. Qual é o contrato negociado? A gente vai ter, por exemplo, paralelismo estendido com a rede? Vai trabalhar em ilha? Vai trabalhar só o grupo gerador? Só vai entrar em situações de emergência? Outro ponto importante. E qual é a garantia? Qual é o tempo de garantia que eu quero para aquele equipamento? 1 ano, 2 anos, 5 anos? É importante saber isso também. Então, quando a gente fala em regime de operação, a Cummins segue uma norma internacional conhecida como ISO 8528. Ela que estabelece quais são os regimes de operação, quais são as aplicações e qual tem que ser a performance dos grupos geradores. Ela vai definir o que é o grupo gerador, então essa norma está focada para um grupo gerador com motor de combustão interna, que é justamente para grupos geradores de corrente alternada. Dependendo da variação do tipo de gerador, existem outras normas que são aplicadas. Então, segundo a ISO 8528, lá ela tem 13 itens no total. Na seção 1, no item 13, ela vai definir quais são os regimes de operação do grupo gerador. Então, a gente tem alguns modelos, 4 principais, que é o de emergência, que às vezes a gente encontra a sigla ESP, que na verdade está em inglês, que é Emergency Standby Power. A gente tem o Prime limitado, o Prime ilimitado e o regime em operação contínua. A emergência é o que a gente mais conhece, então caiu a energia da minha concessionária, da minha fonte principal, entra o gerador e ele passa a alimentar as cargas. Então, ele tem um certo limite de horas, são 200 horas anuais, que esse gerador pode trabalhar, justamente por ser caracterizado como regime de emergência. Depois a gente passa a ter o Prime, que é dividido em 2. Então, a gente tem o Prime limitado e o Prime ilimitado. O limitado significa que ele tem um limite de horas para operar no ano. Então, ele vai trabalhar até 500 horas no ano. O Prime ilimitado, ele já não tem mais esse limite de horas para operação, certo? E o último, que é o contínuo, ou muitas vezes a gente encontra em documentação técnica escrito COP, que em inglês é Continuous Operating Power. O contínuo, o gerador pode trabalhar 24 horas por dia, mas ele tem que trabalhar numa carga constante, não pode ter variação. Além dessas especificações de operação, a gente também tem o que é conhecido como Data Center Contínuo, ou DCC. O que significa? Esse gerador ele pode operar, seja com carga variável ou com carga constante, mas tem que estar aplicado em um data center, em um centro de dados. Kim, a gente tem uma pergunta aqui, eu acho legal já responder agora. A Cummins possui geradores liberados para aplicação data center? Tem, isso é bem legal, porque a gente tem algumas certificadoras internacionais, como o Instituto Uptime, que faz essa certificação dos data centers, e não é só a parte de controle de dados e segurança, mas tem toda essa parte de backup de energia. Um data center não pode ficar sem energia. A gente vivendo nesse momento de pandemia, de muito trabalho remoto, a gente precisa de internet, acesso a dados e tudo isso depende de um data center. A Cummins já tem uma parceria direta com o Instituto Uptime, então a gente tem uma linha enorme de grupos geradores já liberados para operação em data center contínuo. Certo? Muito bem, então conhecendo quais são os regimes de operação, agora a gente pode pensar em combustível. Qual modelo de gerador eu vou querer? Eu vou querer um gerador que utiliza diesel ou que utiliza, por exemplo, gás natural. Eu preciso entender, dependendo da minha aplicação, os prós e contras, né, os benefícios e os malefícios de um
modelo para o outro. Então, quando a gente fala, por exemplo, em geradores a diesel, diesel é aplicado para qualquer tipo de aplicação, desde o standby até a operação em contínuo, até data center, pode ser utilizado, não tem qualquer tipo de restrição. Quando a gente fala em gerador a diesel, a gente fala em um equipamento que suporta maior pico de carga e, consequentemente, ele tem uma resposta mais rápida. Por ter essa resposta rápida e atender, poder passar a gerar energia em até 10 segundos, então chega a no máximo 10 segundos que vai ter aquele momento de apagão para o gerador poder já começar a alimentar as cargas, a gente atende, por exemplo, requisitos da NFPA 110, que é uma norma americana, que estabelece quais são os requisitos para os grupos geradores passarem a fornecer energia. Então, por exemplo, hospitais, data center, eles não podem ficar muito tempo sem energia. Hospital, porque a gente está tratando de vidas, data center, porque a gente pode ter perdas de informações. Então, a NFPA, por exemplo, estabelece quanto tempo, até quanto tempo o grupo gerador tem que começar a fornecer energia. Nesse caso, a NFPA comenta que tem que ser em até 10 segundos entre arranque do gerador, equipamentos funcionando, tendo energia. Então, são 10 segundos, até 10 segundos, é bem rápido. Geradores a diesel, eles aceitam 100% de carga de uma vez só. Então, eu posso perder energia, partir do gerador, eu posso já alimentar um edifício, por exemplo, de uma vez só, não preciso escalonar minhas cargas. Ele tem uma melhor resposta a transientes, eu vou falar um pouquinho mais de transientes mais para frente nessa apresentação. A gente tem como armazenar o combustível, então tem tanque de armazenamento, pode ser o tanque base do grupo gerador, os modelos brasileiros a gente tem, ou um tanque externo, que seja, mas a gente consegue armazenar esse combustível e não tem limitação para aplicação em lugar remoto, justamente porque a gente pode carregar esse tanque de combustível para um lugar para o outro e eu consigo fazer minha aplicação. Agora, quando a gente analisa geradores a gás, a gente tem equipamentos que produzem menos poluentes. É um ótimo benefício esse. Sim, já temos uma pergunta em relação a gás aqui. Várias perguntas. Pode falar. É do Jorge Bel Júnior. A Camis disponibiliza algum tipo de motor movido a biogás? E também estão perguntando qual é a diferença de potência do gerador a gás natural e o gerador diesel. Tá, então vamos lá. Primeiro, biogás. Sim, nós temos geradores movidos a biogás, tem a diesel, a gás natural e a biogás. Quando a gente fala em biogás, a gente precisa fazer uma análise desse biogás, porque o biogás pode vir de qualquer tipo de fonte, pode ser, não sei, de decomposição de matéria orgânica de uma fazenda, pode ser de um aterro sanitário. Então, é preciso entender, fazer uma análise desse gás, ver quais são os contaminantes, porque biogás tem contaminante. Então, mas sim, temos produtos que atendem a biogás. Desculpa, qual era a outra, Jassi? A outra é do Rogério Santos Andus, que ele está perguntando qual é a porcentagem de perda de potência do gerador a gás perante o gerador diesel. Entendi. Vamos lá. A gente não tem, a Cummins não é uma conversão, isso é importante a gente comentar. Não é que eu tenho um gerador a diesel, eu converti esse motor de ciclo diesel para ciclo Otto para passar a trabalhar com gás naturais. Gás natural. Na verdade, são duas plataformas diferentes. A gente tem realmente motor e ciclo diesel, motor e ciclo Otto para gás natural. Existe, mas a diferença de potência que existe entre diesel e gás é justamente pela característica construtiva desses motores. Então, motores a diesel, eles aguentam uma taxa de compressão muito maior. Então, com um volume menor de motor, eu consigo tirar mais potência. Já é diferente do ciclo Otto, eu não consigo ter uma taxa de compressão muito grande nesse motor, porque pode ter problemas como detonação, ou que em inglês eles chamam de knocking. Mas a gente não faz a conversão. O que a gente pode falar, por exemplo, é o seguinte: para um gerador que a gente usa um motor de 60 litros, a gente tem para as duas famílias, ciclo diesel e ciclo Otto, de 60 litros, quando a gente usa diesel, a gente tira 2.000 kW. Quando a gente usa numa aplicação em gás natural, ele tira 1.000 kW, mas não é conversão de motores, é característica construtiva desse tipo de equipamento. Certo? Certinho, obrigada. Beleza.
Então, vamos lá, complementando, a gente realmente tem a possibilidade de utilizar o biogás, a gente tem grupos geradores que podem ser utilizados. Quando a gente fala em gás natural, a gente tem a viabilidade técnica de aumentar a eficiência energética dessa minha usina, né? Em vez de só utilizar a energia elétrica que o meu grupo gerador tá gerando, eu posso usar a energia térmica que ele tem e fazer um sistema de cogeração. Então, eu posso utilizar esse calor para esquentar água, sistema de ar-condicionado. Então, tem várias opções de cogeração. Uma vantagem que o gerador a gás tem é que ele não apresenta falha por combustível não queimado por ter baixa carga. Isso é uma desvantagem do diesel. Se ele tem uma baixa carga, está alimentando pouca carga, eu estou queimando muito diesel. E isso não é tão bom. E a vantagem do gás também é que você, por exemplo, não precisa de um tanque de armazenamento de combustível, por exemplo, porque a gente já pode utilizar a tubulação de gás que já vem diretamente da concessionária de gás. Então, é legal a gente, quando for dimensionar, pensar qual tipo de combustível, qual vai me trazer mais vantagens, o que é mais prático para o meu empreendimento, por exemplo. Seleção de fases, também é importante a gente pensar nisso. Meu gerador vai ser monofásico ou trifásico? Importante a gente pensar nisso para saber quais são as cargas que a gente tem. Eu tenho só cargas monofásicas, mas eu quero um gerador trifásico. Posso? Pode, não tem problema. O gerador trifásico pode alimentar cargas monofásicas, mas as cargas têm que estar devem estar balanceadas entre as 3 fases. Se tiver algum problema e a gente não conseguiu balancear, existe um limite de desbalanceamento que pode existir entre essas cargas. Então, a gente precisa saber qual é esse limite. Isso a gente encontra em manual, datasheet, folhas de especificação técnica do próprio grupo gerador. Bom, não sei, tem um gerador trifásico, eu quero transformar ele para monofásico. Posso fazer isso? Pode, em muitas opções a gente pode sim fazer mudar esse, como a gente chama de fechamento do alternador, só que o grupo gerador, o alternador, ele já não vai fornecer mais toda aquela potência que ele tinha no modelo trifásico. Quando a gente muda o fechamento de um gerador trifásico para um gerador monofásico, o alternador ele vai perder aproximadamente 1/3 da potência que ele tem disponível. Então, ele vai ficar com 2/3 da potência nominal final, certo? Mas é uma opção. Outro ponto que é bem importante, bem legal a gente pensar, é na parte de temperatura e altitude do local onde a gente vai instalar o grupo gerador. Aqui no Brasil, a gente não tem cidades muito altas. Fiz uma pesquisa rápida e a cidade mais alta que a gente tem aqui no Brasil é Campos do Jordão, que está a aproximadamente 1.600 metros de altitude. Não é muito alto, mas no Brasil o que a gente tem é uma variação uma amplitude térmica muito grande. A gente tem, desde lá do sul, cidades que chegam a temperaturas negativas, até norte e nordeste, que a gente tem 40 graus de temperatura ambiente. Fiz uma pesquisa rápida também, e teve uma cidade no Piauí que foi o registro histórico de temperatura máxima no Brasil, que foi 44,7 de temperatura ambiente, bem quente. E esses fatores, como altitude e temperatura, eles influenciam diretamente no rendimento e na potência final do grupo gerador. Então, aqui a gente tem um exemplo só para conseguir entender mais ou menos como isso interfere. Supondo, vou colocar meu laser point. Supondo que a gente está numa cidade, por exemplo, de altitude de 2.300 metros, uma temperatura ambiente máxima de 40 graus Celsius. O grupo gerador que eu selecionei tem 1.250 quilowatts, mas esses 1.250 quilowatts são nas condições normais de temperatura e pressão. Conforme eu vou aumentando muito a temperatura ou elevando muito a altitude, eu começo a ter um despotenciamento do grupo gerador. Mas isso não é só o grupo do gerador da Cummins acontece isso. Não, é uma característica do equipamento. O gerador, para funcionar, o motor, para ele funcionar, ele precisa de ar,
e ele precisa, para realizar a combustão, ele precisa de condições ideais de massa de oxigênio no ar e temperatura ideal para ter essa combustão. Se eu vario muito isso, eu tenho variação na minha potência. Então, seguindo com este exemplo, a gente tem aqui uma potência de motor, por exemplo, de 1.600 kW mecânicos, uma potência de alternador de 1.352 kW elétricos e uma potência de radiador de 1.500 kW. Para essa situação específica, a gente tem nas nossas folhas de dados o quanto que essa máquina vai, por exemplo, despotenciar. Então, aqui a gente tem o exemplo de um gráfico desse mesmo grupo gerador. Ele tem várias curvas. A curva verde é a curva de potência do motor e como ela vai variando conforme a gente varia a altitude em metros. A gente também tem a potência do alternador e a capacidade de arrefecimento do radiador. Somando todas essas curvas, a gente encontra essa curvinha vermelha. Tá bem aqui. Então, vai me mostrar como o meu grupo gerador funciona ao longo da variação de altitude. Para o caso que a gente especificou de 2.300 metros aproximadamente, 2.350, tá aqui, metros, para esse grupo gerador, na curva do grupo, eu encontro que a potência final da minha máquina vai ser de 1.085 kW. Então, o meu grupo gerador, que antes, numa condição normal de temperatura ambiente e altitude, tinha 1.250 kW, ele passa a ter 1.085 kW elétricos. Os nossos grupos geradores já são dimensionados para trabalhar até 50 graus de temperatura ambiente. Então, quanto à temperatura ambiente, a gente não tem um despotenciamento significativo, porque a gente já dimensionou para essas condições mais extremas. Agora, quando a gente fala de altitude, aí não tem muito o que fazer, ele vai despotenciar justamente porque você começa a perder massa de oxigênio no ar. Mas não é um caso aqui do Brasil, a gente não tem altitudes extremamente elevadas, a gente não está falando de La Paz, na Bolívia, ou cidades como tem na Colômbia, que são aí sim, são pontos bem elevados. Campos do Jordão, com 1.600 metros, está tudo bem, o gerador não vai despotenciar praticamente nada. Kim, nós temos uma dúvida do Fernando Magalhães Ferreira. Ele está perguntando por qual razão o gerador não pode funcionar por um tempo elevado com pouca carga. E qual seria a carga mínima para evitar prejuízos? Qual seria a carga mínima em porcentagem para evitar prejuízos para o gerador? Mas foi no timing, porque era exatamente isso que eu ia comentar agora. Vamos lá, vamos primeiro, qual é a carga mínima? 30%, independente da potência do grupo gerador, o que a gente recomenda é que ele tenha pelo menos 30% de carga da sua potência nominal. Por que que ele não pode operar tanto tempo abaixo de 30% ou sem carga? Porque para o motor funcionar, ele precisa... Para o motor funcionar de uma maneira ideal, ele precisa de uma certa temperatura de trabalho. Ele não pode trabalhar a frio, nem a muito quente. Tem uma temperatura ideal. E aí, isso a gente só começa a encontrar a partir dos 30% de carga. Se a gente não tivesse 30% de carga, essa carga mínima operando no grupo gerador, a gente pode ter alguns problemas, óbvio que não é. Operei uma vez só meu gerador com 25%. São horas seguidas de pouca carga, mas a gente passa a ter problemas como espelhamento de camisa. Falta a lubrificação necessária na camisa do motor, e aí você perde aquelas ranhuras internas que a camisa tem justamente para reter o óleo. Essas ranhuras, elas desaparecem, elas são praticamente como que usinadas pelo pistão, e aí acontece esse caso de espelhamento de camisa, e isso é ruim pro motor. Você não tem mais lubrificação o suficiente, você pode ter acúmulo de carbono, como a gente tem nessa foto aqui, com gerador de baixa carga, então ele vai queimar óleo e vai queimar diesel em excesso, e aí você tem esse acúmulo dentro das galerias, e isso é um problema para o equipamento.
Então, é importante, quando a gente for dimensionar um grupo gerador, saber qual é a carga mínima, porque é muito comum a gente pensar, a carga máxima do meu empreendimento é de X quilowatts, ou X kVA. Ou, eu tenho X, mas eu sei que eu vou fazer uma expansão no futuro, então eu já vou pegar um gerador um pouquinho maior para ter essa folga, para alimentar tudo. Mas também é muito importante a gente pensar na carga mínima. Tudo bem, a carga máxima é de X. E a mínima, quando as coisas estiverem desligadas, por exemplo, um empreendimento comercial, acabou o horário de trabalho pessoal, todo mundo foi embora, o gerador está operando. O que vai ter de carga mínima para aquele gerador que ele precisa estar ligado e fornecendo energia para esse local? Então, é importante a gente lembrar disso também. Perfeito, obrigada. Valeu, Jess. E aí, agora falando também de cargas, a gente precisa pensar quais são os parâmetros dessas cargas. Então, a gente precisa entender, identificar todos os tipos e tamanhos de cargas que esse meu gerador vai ter que suportar. Então, se eu estou falando num shopping, eu tenho toda a parte de sistema de ar-condicionado. Se eu tenho um hospital, eu tenho todas as coisas, equipamentos de imagem, equipamentos de UTI, sistema de ventilação. Por exemplo, se a gente tem uma fazenda, no Brasil é comum a gente ter alguns geradores em áreas de fazenda, porque a concessionária local às vezes não é tão estável, ou precisa de uma fonte segura de energia, e a gente coloca o grupo gerador. Quais são as cargas? Quais são os equipamentos que a gente precisa alimentar? É importante saber também os requerimentos de potência e o fator de potência que cada um desses equipamentos precisam. Pela legislação brasileira, o fator de potência da rede elétrica é de 0,92. Mas existem cargas que podem pedir, às vezes, um pouquinho mais, ou que permitem trabalhar com um fator de potência um pouco mais baixo. É importante conhecer esses valores. A parte de transiente e carga súbita, eu vou comentar um pouco mais à frente também, mas é importante saber o quanto eles aceitam de variação, de frequência e de tensão, essas cargas. Entender, avaliar, quando for selecionar uma máquina, então, qual é a potência de partida por etapa? Então, por exemplo, eu vou escalonar as minhas cargas. Primeiro eu vou alimentar o setor A, depois eu vou energizar o setor B, depois o C, depois o D. Qual que é a potência de partida em cada um desses setores? Qual é a potência acumulada para cada um desses setores, cada uma dessas etapas? E quais são os picos de potência para cada uma dessas etapas? Até porque a gente tem cargas cíclicas. Por exemplo, o hospital, equipamento de imagem, ele está ligado na tomada, ele está sendo energizado, mas ele não está funcionando. Ele vai ter o pico de energia dele quando você colocar esse equipamento para operar. Então, também é importante a gente conhecer essas características. E também conhecer, vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas sobre cargas não lineares. Temos cargas não lineares, hoje praticamente todos os lugares a gente tem. Precisa saber e identificar quais são. Entender quais são as distorções harmônicas. Vou falar um pouco mais adiante também, mas é importante levar em consideração. Então, continuando sobre os parâmetros de carga, então a gente tem que primeiro definir qual é o limite de queda de tensão por etapa. Então, seguindo aquele exemplo de escalonamento, né, primeiro o setor A, depois o B, depois o C, o quanto eu posso ter de variação de tensão para as minhas cargas? Tem equipamento que não pode ter uma variação de tensão muito grande. Ele tem um certo limite. E é importante a gente entender esse limite. Como eu comentei, a gente tem aquelas cargas cíclicas, como equipamento de imagem hospitalar, que geram picos de carga no grupo gerador. Então, como é que eu vou dimensionar e como eu vou escalonar essa alimentação? Se a gente quer, por exemplo, baixos limites de variação de tensão, eu tenho que dimensionar um grupo maior. Se eu tenho limites um pouco mais folgados, um pouco maiores, eu consigo dimensionar um grupo gerador um pouco menor, um pouco mais justo ao meu valor de carga. Por isso que é importante a gente pensar nesses pontos.
A máxima queda de frequência também, não só a tensão. Tem muito equipamento que não pode variar muito a frequência de alimentação da rede. Nossa rede aqui no Brasil, a gente trabalha em 60 Hz. Existem equipamentos que não podem ter uma variação muito grande, acima de, sei lá, 3%, às vezes 5%. É importante conhecer para não danificar o equipamento, pelo simples fato de ter dado partida no grupo gerador. Essa oscilação pode ser prejudicial ao equipamento. Então, é importante prestar atenção nesse ponto também. Eu tenho um limite muito apertado, 1%, não pode variar 1% de frequência. Não tem problema, dá para dimensionar um grupo gerador. Só que esse gerador também vai ter que ser sobredimensionado. Vamos precisar de um gerador um pouquinho maior para ele suportar e não variar mais do que 1% da frequência. Esses limites, geralmente, usualmente, eles são definidos pelo requerimento da carga. Então, se a gente conhece as cargas, a gente sabe quais são os limites que essas cargas podem operar, ou requerimento de norma. Para cada tipo de aplicação, existe uma norma, geralmente ela é internacional, para delimitar qual é a qualidade da energia, qual é a qualidade de variação de tensão de frequência e afins. Então, aqui tem um exemplo, a NEC 695-7, ela especifica que para bomba de combate a incêndio, o limite de queda de tensão tem que ser de 15%, não pode variar mais do que 15%. Então, é importante também entender quais são os requerimentos para cada tipo de aplicação. Data center, como eu comentei, hospital, parte de combate a incêndio, shoppings, empreendimentos que têm aquelas certificações internacionais, tipo Green Building e tudo mais, existem já essas normas internacionais e o pessoal que trabalha ativamente nessas áreas já conhece. Quem não conhecer, a gente pode até dar uma ajuda e procurar, não tem problema. Mas é algo simples que a gente que tem na internet. Sim, nós temos uma pergunta do Marcos Moreira, se todos os geradores aceitam 100% de carga em uma única etapa. É uma boa pergunta. A gente tem muitos que sim aceitam, tudo depende da configuração do seu grupo gerador. Porque o grupo gerador, ele pode ser, a gente brinca às vezes que ele pode ser tipo um carro que a gente foi comprar na concessionária. A gente tem um modelo 1.0 com vidro manual, não tem trava, não tem nada. É um modelo basicão. E a gente tem uns acessórios que a gente pode colocando no grupo gerador que vai deixar ele já mais potente, com respostas mais rápidas. É o caso do PMG, que a gente pode colocar no grupo gerador. A parte de governação da bomba de combustível. Então, existem esses acessórios que podem ser colocados no gerador e aí sim de carga de uma vez, né, em um passo, que é o que a gente comenta. Mas tudo isso depende da configuração do equipamento. Precisa analisar qual é a configuração do grupo gerador que... Sim, o seu áudio está travando um pouquinho. Vamos lá. Tá bom. Fatores de seleção, agora a gente fala em resposta transiente, que foi o que eu comentei um pouquinho atrás. O que é essa resposta de transiente? Então, a gente tem um gerador lá funcionando, ou, melhor explicando, estamos num empreendimento, estamos num prédio comercial. Caiu a rede local, cortou a energia, deu aquele apagão, e aí tem aquele grito, ei, parte o gerador. Quando o gerador começar a funcionar e se estabilizar, o sistema vai passar para, beleza, o gerador já está funcionando, começa a alimentar essa carga. Quando ele recebe essa carga, ele tem uma certa variação da tensão e da frequência. Isso é normal. Todo equipamento, todo grupo gerador tem essa variação, que é o que a gente chama de transiente. Durante o período entre início do funcionamento e alimentação constante de energia, a gente tem esse transiente de variação de tensão e de frequência. Nada mais é, então, que um desequilíbrio entre o que está sendo demandado e o que está sendo fornecido. E aí o gerador tem um tempinho de resposta para ele se estabilizar de novo. A parte de aceitação de carga e controle de variação de frequência e de tensão é justamente ligado a essa resposta a transientes. O gerador pode ter uma resposta mais demorada ou uma resposta mais rápida
a esse transiente. Tudo depende também a porcentagem de carga que você está colocando. Cargas escalonadas, a gente tem uma resposta muito mais rápida ao funcionamento do grupo gerador. Degrau como 100% de carga de uma vez só, a gente tem uma certa oscilação, o gerador chega até a fazer uns barulhos diferentes, assim, você escuta a oscilação do motor mudar até ele se estabilizar. Nada que dure muito mais do que 5, 10 segundos. Então, a parte de resposta transiente, é importante a gente analisar o que eu preciso, o que a minha carga precisa, qual que é o tempo que ela pode, de repente, suportar essa variação de tensão. Minha carga pode variar, por exemplo, os 15% de tensão, mas não pode ultrapassar 5 segundos. Isso é importante na hora do dimensionamento do grupo gerador e do dimensionamento de escalonamento de carga. Quando a gente vê o grupo gerador completo, a gente diz que quem suporta os quilowatts, a potência ativa, é o motor. E quem suporta os kVAs, a potência aparente, é o alternador. Então, analisando as cargas que a gente tem, a gente precisa entender. Se eu tenho uma partida muito grande de equipamentos que exigem muita potência ativa, tem muito quilowatt, ou seja, isso vai impactar diretamente na minha frequência, eu vou ter uma variação de frequência maior, eu preciso de um motor mais parrudo, um motor grande. Se eu tenho partidas de cargas que exigem muito kVA, eu vou ter, consequentemente, uma variação muito grande da tensão. E se eu não posso ter uma variação muito grande da tensão, eu preciso de um alternador maior, certo? E aí, aqui, nesse gráfico, a gente tem um exemplo de desempenho de transiente, de resposta transiente, de um gerador de 2.500 kW. Esse gerador é da Cummins, a gente colocou 100% de carga de uma vez só. A resposta dele de estabilização foi aproximadamente em 6 segundos. Então, ele teve uma queda, ele teve uma variação de tensão e de frequência, mas em 6 segundos ele estabilizou e voltou a funcionar normalmente, 60 Hz e a tensão necessária para essa operação. Como a gente viu no gráfico anterior, o afundamento da tensão, ele foi considerável. Então, se a gente olhar aqui, ele saiu de uns 480, ele chegou até um pouco abaixo dos 250 volts. Existem equipamentos que não podem suportar uma variação tão grande, por exemplo. Então, quais são as recomendações que a gente faz? Escalona as cargas. Separa as cargas para serem alimentadas aos poucos. O que a gente sugere sempre é que cada step ou cada degrau, ele deve ter mais ou menos 1/4 da potência nominal do grupo gerador. E aí a gente coloca múltiplas transferências. Coloca várias chaves de transferências para alimentar os setores, um de cada vez. Outra recomendação bem importante é aplicar as cargas maiores primeiro. Se você aplicar as cargas grandes primeiro, você tem 100% da capacidade do gerador ali livre para alimentar essa primeira carga. Se eu já estiver alimentando uma outra carga, um outro setor, por exemplo, eu preciso, por exemplo, partir um motor elétrico, eu tenho só parte da potência do meu grupo gerador disponível para essa carga. Então, a recomendação é sempre essa. Cargas grandes no início. Outro ponto que ajuda bastante na alimentação dessas cargas, como motores elétricos, é colocar método alternativo para o arranque. Quando o motor elétrico arranca, ele tem um pico de corrente muito alto. Não é que o grupo gerador não vai funcionar, funciona, mas em alguns casos, só por causa desse pico de corrente, você vai precisar sobredimensionar o gerador. O que não faz muito sentido, nem tem muito porquê. Se você tem métodos auxiliares para controlar essa partida inicial e aí conseguir um grupo gerador justo para a sua necessidade. Então, a gente tem exemplos de software start, inversor de frequência, partida em rampa, que auxiliam nesses arranques. Aqui no gráfico, a gente tem um exemplo, então, quando é utilizado o software start,
a parte de inversor de frequência, a gente vê que são pontos mais suaves, são arranques mais suaves para o grupo gerador. E aí, mais uma vez, é importante conhecer os limites de queda de tensão e de frequência dos equipamentos. Como eu comentei, é importante ou bom ter as transferências escalonadas, a alimentação das cargas de maneira escalonada. Aqui é um exemplo. Então, a gente tem um grupo gerador, a gente tem a alimentação da rede elétrica local. Caso essa rede elétrica pare de fornecer energia, tenha alguma pane por algum motivo, o gerador arranca e passa a alimentar as cargas. Aqui a gente tem um exemplo das alimentações escalonadas, são múltiplas transferências. Então, a primeira transferência, a primeira alimentação que a gente vai fazer são cargas grandes, motores muito grandes que precisam ser alimentados, cargas que precisam de muita energia no arranque. A segunda transferência que a gente sugere, geralmente, são cargas essenciais. Então, alguma parte de iluminação, insuflamento de ar por alguma saída de emergência. Então, aqui já entram as cargas essenciais. E, por último, a gente coloca a transferência e a alimentação das cargas não essenciais. Mas isso varia de projeto para projeto, são todos casos que precisam ser analisados de maneira individual. Aqui é uma sugestão um pouco mais genérica. Quando a gente for fazer essa definição de etapas da carga, como eu comentei, é importante a gente saber qual é o limite dessa queda de tensão. Como recomendação, a gente fala sempre entre 20% e 35%, obviamente dependendo do tipo de equipamento que você tem, mas é sempre do máximo da etapa e não 20% e 35% de variação da potência nominal do grupo gerador. Assim você tem uma resposta muito mais rápida quando você está considerando só a carga, só o setor inicial de alimentação de energia. Para cargas mais sensíveis, aí é importante considerar no projeto elétrico no break, porque aí essa carga que é mais sensível, que não pode ficar muito tempo sem energia, ou que não pode desligar de maneira alguma, existem algumas aplicações na parte de mineração, por exemplo, existem equipamentos que não podem ficar sem energia. Então, a parte de bancos de baterias, UPS, no breaks, é um ponto a se considerar no projeto. É importante também a gente especificar a capacidade máxima de partida do motor, capacidade máxima em kVA da partida do motor. Existem normas internacionais também que podem ser um guia, aqui eu não sei, ou aqui no Brasil a gente não tem uma norma que diga, um regulamento que especifique quanto que tem que ser. Existem normas internacionais que são muito bem aceitas, como a NEMA, MG1, que ela vai dizer que a recuperação da tensão, por exemplo, ela tem que ser no mínimo 90%, certo? Durante a partida. E aí, como eu comentei do grupo gerador, que a gente tem opções como um automóvel, modelo 1.0, um modelo já turbinado, com vários opcionais, a gente tem isso nos nossos equipamentos. Então, dependendo do tipo de aplicação, a gente tem a excitação por PMG, que é um gerador de imã permanente, ele está montado junto do alternador do nosso grupo gerador, e ele nada mais é do que uma fonte de energia limpa para o nosso controlador. Então, se a gente tem alguma oscilação de energia, alguma oscilação de tensão ou de frequência, o nosso controlador percebe isso, e ele vai mandar sinais para o grupo gerador e falar, olha, corrige, está abaixo ou está acima. E aí, esse PMG, ele vai fornecer a energia necessária para essa resposta ser mais rápida. Por isso que o PMG é importante na parte de desempenho transiente, ele ajuda na resposta, e ele também melhora em muito a resposta quando a gente tem curto-circuito no sistema. Pode ser que tenha um curto-circuito acontecendo, o PMG vai identificar que está tendo uma variação da corrente nominal, a jusante do grupo gerador, e ele vai esperar um certo tempo, tem toda uma lógica dentro dos controles da Cummins, mas ele vai, junto com um outro acessório, que é o Amp Sentry, ele vai controlar o grupo gerador para saber
esse curto-circuito vai acabar, algum disjuntor vai abrir e vai cortar esse curto, ou eu vou ter que parar de operar? O PMG é fundamental para essas decisões e esse controle do grupo gerador, para você não ficar sem energia. Já é muito ruim quando acaba a energia local da concessionária. Então, se o grupo gerador entrou, você precisa dele e qualquer problema na linha não pode interferir no equipamento. Por isso que a utilização de PMG é bastante importante, justamente nessa parte de etapas de carga. Ele consegue acelerar a resposta e a estabilização do grupo gerador para o funcionamento ideal. Kim, nós temos uma pergunta do Anderson. Ele quer saber se ele pode paralelar geradores diesel e gás para suprir essa variação de carga instantânea que a gente tem na partida. Legal, ótima pergunta. Pode sim, pode paralelar. A gente tem alguns casos já espalhados aí pelo Brasil, não tem problema nenhum, pode paralelar geradores a diesel e a gás. Legal, obrigada. Vamos lá, agora as cargas não lineares, que foi o que eu tinha comentado, que é muito importante. Carga não linear é algo que está muito presente no nosso dia a dia e em muitos equipamentos a gente vai ter, por exemplo, inversores de frequência, retificador, fornos a arcos e fornos a indução, no break quase todos os tipos de aplicação tem, fonte chaveada, máquina de solda, lâmpada fluorescente com reator eletrônico, também é um tipo de carga não linear, equipamento hospitalar de imagem, por exemplo. Então, é uma infinidade, então a gente consegue ver que independente do tipo de aplicação, a gente vai ter cargas não lineares. Quando a gente fala em carga elétrica, ela é alimentada por uma onda senoidal, uma parte mais técnica, né? Mas ela é alimentada por uma onda senoidal de frequência natural. Nesse desenho aqui, a gente consegue ver que ela é representada por essa linha vermelha. Então, ela é constante, ela é bonita de se ver, né? Ela tem o seu a sua frequência de ocorrência. Quando a gente tem cargas não lineares, elas consequentemente acabam gerando harmônicas. E o que é a distorção harmônica? É quando a operação desses equipamentos acaba interferindo e deformando a onda natural de funcionamento de alimentação de energia elétrica. Então, por exemplo, eu tenho aqui o vermelho, que seria a onda senoidal perfeita, que está acontecendo do meu grupo gerador. E eu tenho algumas cargas, não sei, equipamento hospitalar, excesso de lâmpada fluorescente que tenha os reatores eletrônicos. E aí, cada uma dessas máquinas, elas vão gerar um tipo de frequência e de onda, de tensão, e cada uma vai ter a sua característica de frequência natural. Então, ele pode ser de terceiro harmônico, como está esse roxinho, ele pode ser de quinto harmônico, como é o verdinho, sétimo harmônico, e assim por diante. Só que as somatórias de todas essas ondas, elas interferem diretamente na saída elétrica do grupo gerador. Então, o que acontece? A gente soma todas essas curvas. Somando todas elas, a gente tem, por exemplo, essa curva preta, é a somatória de tudo. Ela deixa de ser aquela curva bonita, né, natural, com uma certa frequência constante, bonitinha, ela já tem alguns dentes, algumas reentrâncias. Por isso que é importante a gente saber quais são as nossas cargas não lineares, porque elas vão sim, elas podem, né, elas podem impactar no funcionamento do grupo gerador. Então, por exemplo, a gente tem alguns equipamentos que eles vão sofrer com a presença de harmônicas no sistema. Então, motor, gerador, transformador, cabo elétrico sofre com harmônica, equipamento eletrônico em geral, alguns instrumentos de medição e afins. Quando a gente tem harmônico, o que ele causa na carga? Pode ter um aquecimento excessivo, pode ter disparo de dispositivo de proteção, então relé, disjuntor, eles podem ter alguns disparos inesperados justamente pela presença dos harmônicos. A gente pode ter redução do fator de potência, aumento de queda de tensão, entre outros.
Isso é na carga. E quanto ao grupo gerador, o que vai acontecer no grupo se eu tenho um excesso de harmônicas no meu sistema? Ele pode ter alguma dificuldade em paralelismo, ele pode ter alguma instabilidade nos sistemas eletrônicos do próprio grupo gerador, ele pode ter alguns erros de grandezas elétricas, justamente porque as harmônicas estão interferindo nessa medição. Aqui a gente tem um gráfico que mostra, por exemplo, como uma carga harmônica interfere. O primeiro gráfico é a forma de... Oi, pode falar. Só te interrompendo. Imagina. Você já está falando desse assunto, mas o Rogério Diniz perguntou para informar qual é a relação do desempenho do grupo gerador com a temperatura e essas cargas não lineares. Acho que é um pouquinho do que você vai explicar agora, através do gráfico. Isso. Então, vamos lá. Quando a gente fala da forma de onda da carga que tem harmônica, ela vai aparecer assim. A gente até brinca que parece um pouquinho o Batman nesse gráfico. Quando a gente tem essa forma de onda somada à rede elétrica local, ela fica disforme, né? Ela tem uma certa distorção. Mas o que todo mundo sempre comenta é que a energia elétrica local ela é uma fonte infinita de energia. A gente está falando de uma usina hidrelétrica. É muita energia que está vindo. Quando a gente pega essa mesma forma de onda e coloca em cima da onda do grupo gerador, a gente vê que a distorção aqui já é significativa, ela já é forte. Então, assim, quando a gente tem essas distorções e a parte de temperatura, a gente pode ter esses problemas de aquecimento, problemas de medição. O grupo gerador, ele é preparado com algumas proteções, justamente para desarmar caso exceda esses limites de temperatura, por exemplo. Então, eu tenho muito harmônica, eu estou tendo problema de medição de tensão, a frequência de saída. O grupo gerador faz essa medição, fala, olha, tá errado, vou parar de funcionar, justamente para me preservar. A gente precisa encontrar o que está acontecendo, a jusante, para resolver esse problema, para eu não danificar nem o grupo gerador, nem as outras cargas que estão sendo alimentadas. Acho que é isso, né, Jace? Isso mesmo, obrigada. Beleza. Então, essas são as resultantes. Então, aqui, mais uma vez, a resultante de uma harmônica no grupo gerador. A harmônica existe, a gente não tem muito o que fazer, convivemos com elas, fazem parte do nosso dia a dia. Então, como solucionar? Existem várias possibilidades, mas algumas soluções podem ser a utilização do filtro de harmônicas. Então, existem filtros de harmônicas para limpar o sistema e a gente não ter essas interferências. Existe a possibilidade também de sobredimensionar o gerador, então o gerador já não vai sofrer tanto com as harmônicas da carga e as harmônicas que estão presentes no sistema, e coordenar a alimentação das cargas não lineares de um jeito que uma anule a outra. É possível, mas aí precisa fazer um estudo de coordenação e seletividade e tudo mais, para a gente saber como a gente consegue anular os harmônicos e não ter interferência nem no nosso sistema, nem no nosso grupo gerador. Marcos fez um comentário que eu achei bastante importante. Ele dizem que em todas as instalações atuais possuem cargas não lineares. E isso hoje é algo bem comum da gente encontrar, né? Exatamente. Não tem como não encontrar. Vai ter cargas não lineares, a gente só precisa identificar e saber se ela vai impactar muito o gerador e se for, ou não só o gerador, mas o sistema, e se for, como a gente pode minimizar esses impactos de harmônico. Mas é isso mesmo. E o último tema que a gente também tem que levar em consideração é a parte de emissões de poluente. A Cummins, a gente segue a legislação, várias legislações, para falar a verdade, que existem pelo mundo. A gente tem algumas que são importantes e quase globalmente aceitas, que é a dos Estados Unidos, a EPA, tem a da Europa também, e aí dentro da Europa tem algumas subdivisões, como a legislação alemã e algumas outras, mas o que a gente reconhece muito, o que o mundo reconhece é a EPA, que é dos Estados Unidos, que delimita valores de emissão de poluentes para grupos geradores.
Aqui no Brasil, a gente não tem uma legislação, a gente ainda não tem valores definidos de quanto de emissão de poluentes um grupo gerador pode emitir. Mas, apesar disso, a Cummins Brasil, a gente tem grupos geradores nacionais feitos aqui que cumprem com níveis de emissões da EPA, que é a Agência Americana de Proteção ao Meio Ambiente, e ela estabelece valores, então pode ser nível 1, nível 2, nível 3, e a gente tem isso para o nosso mercado nacional. Mesmo que a legislação brasileira não obrigue, a gente já saiu na frente, a gente já se antecipou e já tem esses produtos para comercialização local. Então, quando a gente fala em EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, eles fazem medições nos grupos geradores, então eles pedem para a Cummins e falam, ó, a Cummins sinaliza, estou liberando um novo grupo gerador, quero fazer testes de emissões para saber qual que vai ser o nível. E aí o gerador é enviado para um laboratório específico e alguns pontos são medidos a rigor. Então, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, particulados e hidrocarboneto de metano são medidos e devem atingir certos limites. Se ele atingiu o limite 1, um pouco mais baixo, por exemplo, ele é um nível ou tier. Tier é mais comum a gente ouvir. Ele é o tier 1. Se esse grupo gerador consegue atingir um segundo patamar, que ele não emite tanto mais nenhum desses componentes, ele já é um tier 2. Ou se ele é extremamente limpo e aí ele reduziu bastante, a emissão de poluentes é muito baixa, ele pode ser um tier 3. Falando nesses tiers, os produtos nacionais que a gente produz aqui na fábrica de Guarulhos, eles atendem tanto tier 1, tier 2 e tier 3. Sei que foram muitos pontos, então acho importante a gente fazer um resumo para a gente lembrar tudo que foi falado. O que é necessário, então? Como é que eu faço para dimensionar ou para selecionar um grupo gerador? Vejo só qual é a potência que eu tenho instalado e vejo o gerador da mesma potência? Não. Então, a gente precisa ver horas de operação, quanto tempo eu vou operar, qual é o perfil da minha carga. Parâmetros de projeto, como altitude e temperatura. Vou instalar lá no sul, frio, uma temperatura ambiente amena, ou eu vou mais para o nordeste, para o norte, que eu tenho temperaturas ambientes mais elevadas e constantes ao longo do ano. Parâmetros de carga. Quais são as cargas que eu vou alimentar? Quais são os limites que elas podem operar? É importante conhecer. Saber se eu tenho exigências especiais para a partida de motor. Eu tenho motores elétricos, como eu vou alimentar esses motores? Partida direta, vou colocar um modelo que auxilie esse arranque inicial. Conhecer os limites de queda de tensão e de frequência da carga. Sempre considerar aplicações por etapas, caso não dê ou não queira, é possível fazer uma alimentação de 100% da carga de uma vez só, né, num degrau só pelo grupo gerador. E se há limite regional ou do próprio cliente para a emissão de poluentes. Um ponto importante é que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente não tem uma lei federal que diga sobre poluentes, mas no Rio Grande do Sul, o estado tem limites de emissão de poluentes para máquinas, por exemplo, acima de 1000 kW. Então, é importante conhecer tudo bem, eu não tenho no Brasil, mas aqui no meu estado ou aqui na minha cidade, eu tenho limites de emissão de poluentes, preciso cumprir o quanto que é. Então, é bem importante a gente conhecer todos esses pontos. Kim, tem um comentário do Felipe Gazzoni, que eu achei muito importante, que é em relação ao tratamento acústico dos geradores, inclusive para as zonas industriais. Explica um pouquinho para eles como é feito da Cummins e qual é o nosso diferencial. Excelente pergunta. Então, realmente tem toda essa parte de tratamento acústico. Eu estou aqui em São Paulo, por exemplo, então aqui a gente tem a lei do PSIL, a partir das 10 horas da noite, em teoria, não pode ter nenhum tipo de barulho. Então, junto dos nossos grupos geradores, a gente fornece kits de atenuação para o ambiente, que você pode instalar
na sala, né, como a gente chama, onde vai ficar instalado o grupo gerador, para justamente abaixar o ruído e não deixar um som muito alto, né, passar daquele recinto. E quando a gente fala, por exemplo, em grupos geradores carenados, que é quando eles têm aquela invólucro metálico, os nossos grupos geradores, eles atendem níveis de emissão de ruído de 85 decibéis a 1 metro de distância. Isso é bem importante a gente sempre falar e ressaltar, porque a norma, aquela mesma norma que eu comentei, a ISO 8528, um dos itens dela é justamente a parte de ruído. E ela especifica que o ruído tem que ser medido e tem que ser considerado a 1 metro de distância. O que a gente vê muito no mercado? O grupo gerador é de 85 a 1,5 metro, a 3 metros, a 7 metros. Mas o que acontece? Quanto mais longe da sua fonte sonora, menor vai ser o barulho que a gente está ouvindo, né? Então, um grande diferencial da Cummins é esse. Os 85 decibéis que a gente tem para as nossas carenagens, por exemplo, para 1 metro de distância. Só 1 metro de distância da minha fonte sonora, eu já vou ter 85 decibéis. Quanto mais distante, menor vai ser o ruído que eu vou perceber do grupo gerador. Legal, obrigada. E mais uma perguntinha em relação às cargas. O Oswaldo Souza comentou que ele tem um gerador que trabalha de dia 45% de carga, mas à noite ele quer saber se ele pode usar de 15% a 20%. Então, aí a gente tem aquele problema de que conforme for utilizando muitas horas com abaixo dos 30%, você pode passar a danificar o seu equipamento. Tem a parte de espelhamento de camisa, tem a parte de queima incorreta de combustível, queima de óleo. Então, o recomendável realmente são pelo menos 30% de carga. Vê se de repente não dá para pôr um banco de carga ou alguma outra fonte, alguma outra carga que possa ser alimentada, só para a gente subir essa potência e não acarretar em problemas futuros para esse grupo gerador. Ok. Pessoal, nós agradecemos a participação de todos vocês. Nós tivemos aqui no Q&A quase 100 perguntas. Algumas a gente já conseguiu responder online. Obrigada, Kim. Outras a gente vai mandar para vocês por escrito, tá? Nosso chat já está aberto para vocês dizerem para a gente aí o que vocês acharam. Todo mundo que ficou até o final vai participar do nosso sorteio para concorrer a brindes. Depois, quem for o ganhador, o sorteio não vai acontecer online, mas quem for o ganhador, o nosso distribuidor vai entrar em contato para entregar o brinde de vocês, ok? Fiquem ligadinhos nas próximas lives que nós teremos. Dia 16 de setembro tem uma live sobre instalação de grupos geradores, mas nós também temos ao longo do mês outras lives, tanto sobre filtros para grupos geradores, tanto sobre a parte de planos de manutenção, que é um tema que o pessoal pergunta bastante. Kim, muito obrigada pela sua apresentação. Obrigada a você, Jace, obrigada a todo mundo pela participação. A gente vai responder as perguntas, depois a gente manda as perguntas para todo mundo. Desculpa se a gente não conseguiu responder agora, mas são muitas, mas em breve a gente manda a resposta de todas as perguntas feitas a todos vocês. Pessoal, e a gente adorou interagir com vocês. É muito importante para a gente, como empresa, entender quais são os problemas que vocês têm na aplicação, as dúvidas que vocês têm, tanto para a gente melhorar a tecnologia dos nossos produtos, quando possível, quanto para dar todo o suporte para vocês, para que vocês consigam fazer o dimensionamento do gerador da maneira correta. Os nossos distribuidores estão de portas abertas para receber vocês. Se vocês não estão em contato com nenhum, entrem no nosso site, conheçam nossos produtos, procurem um distribuidor mais próximo, que eles vão, com certeza, ficar muito felizes em poder ajudar vocês, porque a gente já tem uma gama de ferramentas disponíveis para poder encontrar soluções para aplicação. Ok? Agradeço muito a participação de todos, espero ver vocês em breve nas próximas lives. Fiquem ligados aí com a gente. Obrigada.